Olá pessoal, eu sou a professora Rebeca e hoje eu vou fazer um exemplo do método dos deslocamentos aplicado a pórticos. Então aqui a gente tem o pórtico a ser analisado, composto por uma viga e um pilar, sendo indicado o módulo de elasticidade e o momento de inércia da seção transversal. Para simplificar aqui, se considera o mesmo momento de inércia para os elementos AB e BC. Certo? Então, qual é a primeira etapa para se iniciar o método dos deslocamentos? Então, se sugere começar pela definição de GI. O que é GI? O grau de indeterminação cinemática. E o que a gente deve analisar para definir esse grau de indeterminação cinemática é nós internos. Então, para o caso de pórticos, a gente vai analisar a intersecção do pilar com a viga, certo? Então, o ponto A e o ponto C são vínculos externos, extremos, vamos dizer assim, e o ponto B é o ponto da intersecção que a gente deve analisar. Então, em relação ao ponto B, a gente deve se fazer 3 perguntas, que são: qual é o deslocamento horizontal do ponto B? Qual é o deslocamento vertical? E por fim, qual o valor da rotação do ponto B? Ok? Então, se a gente conhece o valor, ele é nulo. Se a gente não conhece, ele vira uma deslocabilidade a ser calculada durante o método, certo? Então, em relação ao deslocamento horizontal. Bom, este ponto aqui, ele pertence tanto à viga quanto ao pilar. Então, em relação ao deslocamento horizontal, num primeiro momento, eu poderia pensar que o ponto B pode ter deslocamento horizontal. Entretanto, o que acontece? O ponto B está conectado ao ponto A. O ponto A é um engaste. Sendo um engaste, ele tem 3 reações. Não sei se necessariamente elas são assim, eu só indiquei de forma a ilustrar que são 3. Tá? Então, se o ponto A tem uma reação horizontal, significa que o deslocamento horizontal do ponto A é nulo, tá? Se o deslocamento horizontal do ponto A é nulo, ele está fixo aqui. A única maneira do ponto B se movimentar seria encurtando a barra B ou esticando a barra B. Só que a gente considera uma simplificação de que as barras são inextensíveis. Isso quer dizer que a barra AB, ela não pode alterar o seu comprimento, ela não vai nem esticar nem encolher. O deslocamento horizontal em B necessariamente é nulo. Em relação ao deslocamento vertical, se a gente observar o ponto C, é um apoio duplo. O apoio duplo quer dizer que vão ter 2 reações, que, de novo, só ilustrando que são 2, não necessariamente estão no sentido correto. Então, se aqui existe uma reação vertical, quer dizer que o deslocamento vertical em C é nulo. Se o deslocamento vertical em C é nulo, o deslocamento em B também vai ser nulo, porque a barra não pode nem encolher, nem esticar. Então, novamente, eu vou indicar aqui que pelas barras serem inextensíveis, eu entendo que o deslocamento vertical também é nulo. E em relação à rotação? Bom, em relação à rotação, eu não tenho como fazer essas mesmas análises, certo? Não é, por exemplo, porque o ponto A não pode rotacionar que o ponto B não pode rotacionar. Então, aqui vai ser um valor diferente de 0 que eu não conheço e, portanto, essa é a deslocabilidade que eu vou estar analisando
como é somente uma, ela vai ser a deslocabilidade D1, tá? A gente pode, pessoal, começar a imaginar a deformada da estrutura. Não é obrigatório que eu saiba, mas imaginem que esse ponto ele pode rotacionar, então provavelmente vai ter uma rotação assim, certo? O ponto B, ele não vai se deslocar vertical nem horizontal. O ponto A não pode nem rotacionar, então vamos sair daqui assim. Alguma coisa assim. Passamos para a etapa seguinte, que vai ser a criação do sistema hipergeométrico, que é a estrutura auxiliar que a gente vai utilizar para fazer todos os cálculos. O que eu devo fazer para criar esse sistema hipergeométrico? Eu devo copiar a estrutura real. Não estou me preocupando em indicar as cargas, certo? Não é importante. E agora eu vou observar que o ponto A e o C necessariamente vão ter que ficar iguais, eles não vão ser alterados. O único ponto que deve ser alterado é o ponto B. Bom, se ele tinha uma rotação não nula com um valor desconhecido, eu devo acrescentar uma restrição em relação a essa rotação, tá? Para que agora no cálculo eu conheça e ela seja de fato nula. Então, quando eu adicionei a restrição em relação à rotação, isso vai implicar no surgimento de uma reação de momento no ponto B. Ao longo de todo o cálculo, a gente vai acabar trabalhando em cima desta reação de momento para definir D1 verdadeiro e assim conseguir analisar a estrutura verdadeira. Próxima etapa, em que eu vou criar os casos de análise, ou pelo menos formular os casos de análise. Essa etapa obrigatória, na verdade, não, eu já posso sair fazendo o cálculo. Entretanto, eu acho interessante fazer ela para eu me organizar e entender exatamente o que eu devo calcular. Então, aqui eu vou copiar a estrutura auxiliar, certo? Vou copiar duas vezes, porque aqui eu vou ter um caso 0, que sempre existe, e também vou ter o caso 1, justamente por causa de existir apenas uma deslocabilidade. O caso 0 sempre é o sistema hipergeométrico mais cargas externas. Quais são as cargas externas aqui? O 10 kN por metro e o 50 kN aqui na metade da altura do pilar. No caso 1, eu vou ter o sistema hipergeométrico com D1 igual a 1 e nenhuma carga além disso. Bom, o D1 está relacionado à rotação, então eu tenho que dar uma rotação unitária positiva, vai ser algo assim, D1 igual a 1 radiano. Desenhando, fica meio difícil de visualizar, mas seria algo assim. Qual é o objetivo nos dois casos? Nos dois casos eu quero calcular a reação de momento em B. Eu consigo formular a seguinte equação. No caso 0, essa reação de momento vai ter um valor igual a beta 1, 0. No caso 1, essa reação vai ter um valor de K1, 1. Entretanto, é importante eu lembrar que tudo no caso 1 deve necessariamente ser multiplicado por D1. Porque eu estou dando uma rotação unitária. Então, vezes D1, isso tudo corresponde ao caso 1, tem que ser igual ao valor real, certo?
Então, aqui, caso 1 e aqui, caso 0. A combinação dos casos tem que dar a estrutura real. Qual é o valor da reação de momento na estrutura real? Bom, não existe na estrutura real nenhum vínculo em B. Então, se não existe nenhum vínculo, quer dizer que essa reação é nula. Ok, então nossa equação está formulada. Não tenho outras equações porque, de fato, só existe D1. Eu não tenho outras deslocabilidades a analisar. Então, dando sequência à análise, a etapa 4 é análise do caso 0, onde a gente vai calcular o beta 10. Para isso, é bem importante que a gente faça a seguinte consideração, pessoal. Vamos dividir a estrutura em 2 segmentos. Os segmentos sempre se dividem no ponto que eu estou analisando, então é no ponto A que eu vou dividir a estrutura. O vínculo A é um engaste, porque na estrutura real ele é um engaste. O vínculo B é um engaste, porque eu verifiquei que de fato o deslocamento horizontal e vertical são nulos e eu acrescentei uma restrição para que a rotação também seja nula. Então, o vínculo interno que eu estou analisando sempre se torna um engaste. E aqui, desenhando o trecho BC, em B, de novo, eu vou reproduzir o engaste e em C, bem importante, eu vou reproduzir o que existe em C, não posso colocar tudo como engaste. Em C, tem um apoio duplo, então eu devo indicar esse apoio duplo. E vou colocar aqui as cargas, então... Em AB tem carga do tipo distribuída, igual a 10 kN por metro. E em BC a gente tem uma carga pontual de 50 kN. Para calcular então esse momento beta 10, eu vou somar o momento em B no trecho BA, no caso 0, mais o momento em B do trecho BC, calculado no caso 0. Para calcular esses momentos, eu vou utilizar, então, a tabela do método dos deslocamentos. Analisando a tabela, aqui em cima, eu vou verificar qual situação eu tenho de estrutura. Começando pelo trecho AB, ele vai se enquadrar com a condição que a gente tem aqui. Em relação à carga, já se verifica que é esta primeira carga aqui. Então, as formulações que a gente vai utilizar são essas. O valor que eu realmente preciso calcular agora é o momento em B, certo? Esse momento em B, observem que aqui coincide o B é o B e o A é o A. Então, o momento em B é igual a menos MA. Mas quanto que é MA? QL ao quadrado sobre 12. Então, menos QL ao quadrado sobre 12. O que são Q e L? Q é a carga, gente. E L é o comprimento. A carga é 10 e o comprimento é 6. Então, acabei até suprimindo aqui as unidades para que o desenho fique bem limpo. Este resultado fica igual a menos 30 kN vezes metro. Este é o único valor que eu realmente tenho que calcular agora. Entretanto, eu vou calcular os demais para facilitar a análise dos diagramas. Então, eu já vou colocar aqui que o momento em A, no caso 0, então é este valor, só que positivo, 30 kN vezes metro. VA 0 é o cortante em A, é QL sobre 2, então, copiando aqui, o Q vale 10, o L é 6, dividido por 2, a gente tem, então, uma coincidência aqui que também vale 30. Observem, o que é este sinal positivo, ou a ausência de sinal é uma indicação do positivo? É porque aqui a gente entende que estaria assim, o VA, certo? 30 kN. O momento em A positivo é anti-horário. E em B,
negativo horário. Não coloquei o sinal porque já estou colocando o sentido correto no desenho. E por fim, o VB, que corresponde ao trecho A, vai ser igual ao VA, então também 30 e positivo. De todos os valores, o que eu preciso mais urgente é este aqui, vou deixar ele marcado. E agora vou analisar o trecho BC. Bom, pessoal, para analisar o trecho BC, vocês percebem que todas as estruturas estão na horizontal, quando na verdade aqui a gente tem uma estrutura na vertical. A minha sugestão, tá, é que vocês girem a folha de vocês, essa aqui, para que os desenhos da tabela possam levar a uma condição igual a que a gente tem aqui. Então, observem que para todos os casos de carga, a gente entende que as cargas elas estão assim, certo? Então, eu vou girar essa folha para que uma dessas figuras fique igual a esta aqui. Bom, eu tô observando esse desenho aqui e vou rotacionar assim. Observe que não ficou igual, não está coerente. Por quê? Porque a força aqui tá da direita para a esquerda, quando aqui ela tá da esquerda para a direita. E esse aqui também não vai corresponder. Então, eu vou girar para o outro lado, ok? Girando para o outro lado, este segundo caso coincide o engaste com o apoio na mesma posição e a carga também. Tá vendo? Se a estrutura que eu vou usar é essa aqui, qual carga que eu vou considerar? Bom, esta carga aqui, ó, que ela tá pontual no meio. Essa carga de 50, ela realmente está no meio, conforme a indicação do exercício. Então, vou utilizar estas formulações aqui. Observem que o que aqui é chamado de A, na verdade, para nós é o ponto B. E o que aqui é chamado de B, para nós representa o ponto C. Então, o momento A aqui da fórmula, na verdade, é o momento B no trecho BC do caso zero, que vai ser igual a 3PL sobre 16. Então, o sinal, toda a análise já está contemplada aqui, eu não preciso adicionar nenhum sinal, tá? Então, 3 vezes P é o valor da carga. L é 4, atenção, não vamos confundir, dividido por 16. Então, este momento aqui vai ficar 37,5 kN vezes metro, tá? O que mais a gente tem? O V. V é o cortante, pessoal, não se enganem, tá? V não necessariamente seja vertical. Então, o V em BC, no caso zero, vai ser 11P sobre 16. Então, 11 vezes 50 dividido por 16, 34,375 kN. O valor de VC, que coincide na fórmula com VB, é 5P sobre 16. O que falta, né, para fechar os 50, que vai ser, então, 5 vezes 50 dividido por 16, que é igual a 15,625 kN. Então, vou representar aqui esses 3 valores calculados. Antes disso, eu só questiono qual é o momento em C. Pessoal, C é um apoio duplo, não tem reação de momento, por isso que não está indicada a formulação. Então, seguindo, momento em BC 37,5 positivo, então anti-horário. Esses Vs, VBC e VC,
eles não são verticais, tá? Observem, eles têm que combater essa força de 50. V aqui é cortante, cortante para o pilar é uma força horizontal, assim como 50. Sendo que, o que é positivo? Positivo seria na direção contrária do 50. Como é que eu sei isso? Porque quando eu uso a minha folha retinha, certo? O positivo do V é algo assim, que aqui indica positivo. Quando eu viro a folha, tá vendo? Tem que coincidir. Então, eu tenho que seguir a lógica, tá? Pode-se utilizar outras tabelas mais completas, entretanto, elas acabam ficando mais extensas, tá? Para dizer as mesmas informações. Ok, apesar da gente ter calculado todos esses valores, o que de fato nos interessava era esse aqui, para juntar com o anterior. Então, de novo, a importância de se cuidar com o sinal, porque a gente tem um menos 30 e um mais 37,5, que vai totalizar 7,5 kN vezes metro positivo. Dando continuidade, o passo 5 é a análise do caso 1. Se tivesse mais casos, eu também iria analisar nesta etapa. Então, o que a gente deseja é calcular o K11, que nada mais é do que a soma do momento que eu obtiver para as duas partes. Então, já desenhei separado, porque a gente vai agir da mesma forma que agiu no caso 0, a diferença são as formulações que a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou somar o momento em B do trecho BA e o momento em B no trecho BC. Lembrando que a gente não tem nenhuma carga em força, o carregamento aqui é uma rotação do B. Então, lembrando, ó, aqui tá o meu D1 igual a 1 radiano. Esse D1 ele também tá aqui, só que para facilitar a visualização, eu vou girar assim, que ainda é um giro unitário anti-horário positivo, tá? Vou destacar aqui os vãos, que é uma propriedade que a gente vai precisar agora e muitas vezes as pessoas erram por confundir os valores dos vãos. Ok? Para calcular, então, esses parâmetros que a gente precisa, nós vamos utilizar esta tabela aqui. Vou me concentrar em calcular os dados referentes ao trecho AB. Então, A é fixo e B se movimenta, sendo uma rotação. Ambos são engaste. Os dois lados como engaste a gente encontra nas duas figuras aqui. Sendo que, se vocês observarem, nesta figura o engaste está se deslocando para cima e nessa figura ele está girando. Então, a gente vai ter que usar essa figura primeiro aqui. Entretanto, o lado que está rotacionando não coincide com o lado da tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar a folha, como eu girei aqui, para que o primeiro lado coincida com o lado do engaste fixo e o segundo engaste coincida com o engaste rotacionando. Observem que a gente vai ter uma reação de momento aqui com um valor que nós já vamos calcular, MBA1, que vai ser 4EI sobre L. Não entra valores de carga. Já vamos definir em seguida o valor deste parâmetro. Só vamos tirar os dados antes. O momento em A. O momento em A vai ser 2EI sobre L. Positivo ou negativo? Os dois estão anti-horário e são positivos. Em relação a reação aqui é uma reação vertical, sendo que aqui a setinha está apontando para baixo e aqui a setinha está apontando para cima. Copiei a seta.
vendo? O valor dessa reação em A é 6EI sobre L quadrado, que é o mesmo valor para a reação em B, certo? A diferença é o sentido. Então, se vocês cuidarem, em A tá para cima e em B tá para baixo. Então, eu sugiro colocar o sinal negativo aqui. Mesmo que aqui não apareça, a gente tem que fazer essa interpretação. Ok, então vou calcular todos esses valores antes de passar para a figura do trecho BC. O E vale 2,05 vezes 10 na 8 e o I vale 8,4 vezes 10 na menos 5. As unidades estão corretas já, por isso que eu não vou indicar aqui, a fim de poupar espaço no meu desenvolvimento. O valor disso vai ficar 11.480 kN vezes metro. É normal a gente ter valores bem significativos aqui. 2EI sobre L, então é 2 vezes 2,05 vezes 10 na 8 vezes 8,4 vezes 10 na menos 5. Esses dados do material e da seção já foram fornecidos lá no início, tá? Então, se não lembra, volta lá no início do vídeo. Os demais aqui eu vou substituir e vou obter o valor deles. O valor para a reação VA vai ficar 2.870 kN e aqui negativo o mesmo valor. Ok, agora a gente vai analisar o outro lado. Só vou destacar o valor desta conta que mais me interessa. Avaliando o trecho BC, eu preciso identificar um engaste e um apoio, sendo o engaste rotacionado. Então, engaste e apoio são essas duas figuras aqui. Aqui o engaste está rotacionando, aqui ele está se movimentando para cima. Então, engaste com apoio, sendo o apoio girando, seria essa figura. Mas se vocês observarem, não está apresentado da mesma forma. Aqui a gente tem uma estrutura horizontal e aqui uma estrutura vertical. Então, vou fazer o seguinte, vou girar a minha figura para que ela coincida com o que a gente tem aqui. E se vocês observarem agora, está de acordo. Em B, a gente vai calcular uma reação BC1 que vale 3EI sobre L. Vou primeiro apresentar as formulações e depois a gente substitui e calcula, certo? E essa reação, ela vai estar assim. Positiva, anti-horário. Existe também uma reação horizontal que está assim. Essa reação horizontal assim, para nós, vai ser positiva. Tudo que é horizontal para a direita, a gente entende com sinal positivo. E qual é o valor? O valor dela é 3EI sobre L quadrado. Depois eu substituir os valores e calcular. Por final, a gente tem VC1, que vai ter o mesmo valor da reação que eu calculei lá para o ponto B, só que observem que ela está assim, ó, apontando para a esquerda. O que aponta para a esquerda para nós tem sinal negativo, então mesmo que não esteja o sinal indicado ali, a gente deve colocar, porque depois quando a gente for combinar tudo, isso tem que estar sendo levado em consideração. Ok, agora eu vou substituir todos os parâmetros aqui e vou calcular então. A única diferença é a constante da equação, claro, mas o L tem que cuidar bastante, porque às vezes as pessoas cometem erro por causa do L.
tá? O valor de MBC1 vai ficar igual a 12.915 kN vezes metro. E aqui o valor da reação de cortante no ponto B fica 3.228,75 kN e em C vai ficar o mesmo valor, só que com sinal negativo. O parâmetro que nós precisamos agora é este aqui, porque a gente consegue então calcular o K1, K11 pela soma destes dois. Os dois aqui ficaram positivos. O valor final de K11 é 24.395 kN vezes metro e é positivo. Então, pessoal, a gente consegue passar para a etapa 6, que é resolver essa equação. Esta equação já tem os valores de beta 10 e K11 definidos, sendo beta 10 igual a mais 7,5 e o K11 igual a mais 24.395. Com isso, a gente vai isolar o valor de D1, que vai ficar menos 7,5 dividido por 24.395. É bem importante ter atenção para o sinal. O valor final disso fica menos 3,07 vezes 10 na menos 4 radianos. Significa que, na verdade, a rotação verdadeira é para o outro lado e o valor dela é 3,07 vezes 10 na menos 4 radianos, que é um valor coerente. A gente sempre espera rotações ou deslocamentos muito pequenos, certo? Bom, com isso a gente pode dar continuidade no cálculo para, de fato, chegar na análise dos diagramas. Antes de desenhar os diagramas, a gente deve calcular todas as reações. Então, o que eu vou fazer agora, a partir da lógica que o valor real é igual ao valor no caso 0 mais o valor no caso 1 vezes D1, que tem um valor fixo, tá? Eu vou calcular todos os parâmetros que eu preciso. Analisando o ponto A. No ponto A, a gente tem que o momento em A vai ser dado pelo momento do caso 0, que é 30 kN, mais o momento no caso 1, que é 5.740, vezes o D1, menos 3,07 vezes 10 na menos 4. O momento em A fica aproximadamente 28,24 kN vezes metro positivo, que quer dizer que ele está anti-horário. Agora, eu vou calcular VA. Então, VA vai ser a reação de cortante em A no caso 0, 30 também, aqui é coincidência. A reação do caso 1, 2.870 vezes o D1. Isso dá um valor positivo de 29,12 kN. Bom, pessoal, eu vou fazer isto para todos os pontos. Bom, pessoal, eu calculei então todos os valores verdadeiros em cada ponto da estrutura. Lembrando que o valor do momento em B tem que se anular. Então, observem que aqui deu um valor 33,52 negativo e aqui 33,53 positivo. Se eu somar os dois, dá um valor praticamente nulo. Existe uma pequena diferença aí por causa do arredondamento, certo? Então, o que eu vou fazer agora para facilitar o traçado do diagrama? Desenhando a estrutura verdadeira, que é o que interessa para o traçado dos diagramas, né? A gente tem aquelas cargas verdadeiras de 10 kN por metro e de 50 kN. Eu deixei separado só para que a gente visualize melhor o que a gente calculou aqui. Então, em A, a gente tem um
momento anti-horário de 28,24, eu vou suprimir as unidades desse desenho para que ele não fique tão poluído, tá? Um cortante de 29,12. Em relação ao ponto B, um aumento negativo de 32,52. Então, pessoal, aqui eu desenhei todos os valores correspondentes com os esforços, considerando que positivo é o anti-horário e em termos de momento e em termos de VA e VBA, positivo é para cima. Agora, analisando o trecho BC, a gente tem um momento anti-horário de 33,53, um cortante de 33,38, lembrar que este cortante aqui é uma força horizontal para a direita, 33,38, e em C também um cortante de 16,61 também para a direita. Cuidar para não misturar vertical e horizontal. Bom, pessoal, observem que algumas forças não foram calculadas ou não apareceram neste cálculo. Por exemplo, aqui no engaste a gente espera que tenha também uma reação horizontal e a gente em nenhum momento calculou isso. Aqui a gente espera que exista uma reação vertical, só que em nenhum momento a gente calculou isso. Então, o que eu tenho que entender? Aqui estão faltando algumas reações, tanto em A como em C. E no ponto B, a estrutura tem continuidade. Então, não existindo nenhum vínculo verdadeiro no ponto B, tudo que tem aqui representado tem que se anular. Então, observem que o momento a gente já conseguiu verificar isso pelo cálculo. Em relação a essa força aqui vertical de 29,12, para que eu junte a estrutura e ela se anule, eu preciso que exista uma força de 29,12 aqui. Certo? E da mesma forma, essa força horizontal de 33,38, para que ela se anule, precisa existir uma força de 33,38 aqui apontando para o lado contrário. Então, estes dois valores que estão em roxo, eles não são valores calculados, eles são valores que vêm da nossa análise. Com isso, pessoal, eu tenho que verificar cada parte da estrutura, porque a intenção é que o somatório de todos os esforços sejam iguais a zero. Então, aqui, observem, horizontalmente a gente tem isso. Agora, em termos verticais, tá faltando a reação aqui. Como que eu sei que ela vai ser para cima? Porque eu preciso que exista uma reação que anule essa força roxa aqui, para que no total dê zero. Então, eu vou colocar aqui essa reação. Lembrando a unidade que nos outros eu suprimi, tá? Aí, este apoio fica totalmente definido. Vou aqui para o engaste. Tá faltando a reação horizontal. A gente necessariamente precisa que o total de forças horizontais seja zero. Então, tem que existir uma força horizontal aqui para a direita, no valor de 33,38, de forma a anular esta daqui, certo? Pessoal, a partir disso é traçado de diagrama. A gente já conhece todos os esforços, é só eu fazer esse traçado, tá? Então, vou deixar assim como um desafio para vocês fazerem e vou deixar um material com o modelo do F2 para que vocês comparem, tá? A lógica é, pessoal, a partir daqui não precisa mais fazer cálculo.
eu já tenho o valor dos cortantes, todos definidos, valores de momento. Eu só preciso lembrar que quando se tem uma carga distribuída, o cortante é uma reta inclinada e o momento é uma parábola. Mas se a carga for pontual, o cortante vai ser constante, pelo menos por partes, e o momento vai ser uma reta, que eu vou considerar duas retas, na verdade, para cada trecho de cortante constante, certo? Então, obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha contribuído.